Semana é curta em Brasília, tem movimento. O feriado da Independência, no dia 7 de setembro, encurtou a semana, mas na agenda de votações na Câmara Federal, o presidente da mesa diretora, Arthur Lira, impôs aos deputados a presença a partir desta segunda-feira em Brasília para votação de projetos. Entre as propostas da pauta estão o projeto que trata sobre a renegociação de dívidas e também o projeto sobre a taxação de empresas de apostas esportivas. Carlos Alberto. A semana será mais curta com o feriado de 7 de setembro, sexta-feira, e como estratégia para construir uma pauta que mobilize os deputados federais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta avançar a partir desta segunda-feira na agenda de votações. Uma das prioridades é a votação antes do feriado do projeto que limita os juros do cartão de crédito e inclui o Desenrola, Programa de Renegociação de Dívidas. Lira quer evitar o esvaziamento do plenário e assinou um ato obrigando os parlamentares a irem a Brasília a partir desta segunda-feira. A medida não é comum, uma vez que às segundas-feiras as sessões costumam ser semipresenciais, com a permissão para registrar presença por aplicativo. O Desenrola é um dos projetos de interesse do governo que tem enfrentado lentidão na pauta de votação, porque líderes partidários simpáticos ao Palácio do Planalto ainda não viram um gesto mais direto do presidente Lula para fazer a reforma ministerial, ampliar espaços para o PSD e União Brasil e nomear ministros indicados pelo PP e republicanos. O parecer, apresentado pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, ao texto que estabelece para a renegociação de dívidas, propõe um limite de 100% para os juros rotativos do cartão de crédito, caso o setor não apresente uma proposta de redução da taxa. Em julho, a taxa de juros anual do cartão de crédito chegou a 445,7%. Outro projeto de interesse do governo trata sobre a taxação das apostas esportivas, que, se for aprovado, dará mais 12 bilhões de arrecadação por ano aos cofres da União. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, 7 de setembro, quinta-feira. Aí a semana se resume a segunda, terça e quarta-feira. Geralmente no Legislativo, a terça e quarta. Como tem este feriado, o presidente da Câmara, como disse o Carlos Alberto, se antecipou para dizer aos deputados federais que precisa tê-los em Brasília a partir de hoje. E normalmente, Zino, agora as sessões às segundas-feiras, elas costumam ser híbridas, né? Naquele formato que você pode estar presencial ou virtual. E aí os parlamentares, claro, a sua grande maioria costuma mesmo registrar o ponto de forma remota, votando matérias pelo aplicativo da Câmara dos Deputados. Mas não é isso que quer o deputado e presidente da Casa, Arthur Lira. E sabe por quê, Luciano? Porque na realidade, essa questão desse projeto de lei do Desenrola Brasil, que é esse programa de renegociação de dívidas que é do Lula, que está em tramitação na Casa, ele precisa de análise. Porém, isso depende de reunião do Colégio de Líderes. Esse colégio de líderes, essa reunião ocorre hoje, segunda-feira à noite. Então, é por isso que há essa exigência, esse decreto do presidente Arthur Lira, para que todos os parlamentares estejam presencialmente em Brasília e não deixando para terça-feira. Então, vai se conseguir uma grande maioria, naturalmente, vai ter a presença deles na segunda, na terça e na quarta, agilizando, porque lembrando que tudo isso também está vinculado ainda a essa bendita reforma tributária que o presidente Lula ainda não concluiu e que diz que talvez conclua antes de mais uma viagem internacional que ele fará agora para a Índia. Então, nessa queda de braço, nesse cordão que se puxa de um lado e para o outro, o presidente Arthur Lira vai também mexendo os seus pauzinhos. E um desses é mostrar essa força e dizer que está aí antecipando e que tem boa vontade também com o governo para antecipar, inclusive, a votação desse projeto do Desenrola Brasil.